Vamos continuar nosso estudo em 1 João. Hoje eu tenho uma tarefa muito difícil, porque é um texto longo e o tempo é o mesmo, e nós estamos condensando tudo. Eu vou precisar muito mesmo da sua atenção, e o acompanhamento aí através do boletim vai ajudar bastante. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 18 a 34. 2, 18 a 34. Eu quero ler só alguns versículos aqui com vocês. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura. Você muda de posição. Começando do verso 18, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 a 19. Eu disse capítulo 18, foi? Não, vocês deviam ter chiado. Podia parecer uma pegadinha, mas não era. O Evangelho de João tem mais capítulos, mas 1 João não. 1 João, capítulo 2, versículos 18, e nós vamos hoje ver até o capítulo 3, verso 24. Nós não vamos ler todos, mas alguns versículos aqui. Vamos começar pelo verso 18 do capítulo 2. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Senhor, pedimos que nesta noite, depois de termos adorado o Teu nome, através de cânticos, das ofertas voluntárias, que a nossa mente e o nosso coração, Senhor, estejam abertos para a ministração da Tua palavra. Que Teu Espírito que em nós habita, facilite o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, retire toda a cegueira, Senhor, toda a falta de compreensão da palavra, para que nesta noite haja, Senhor, edificação para o corpo de Cristo, para as ovelhas do Senhor, para os discípulos do Senhor, e que haja também, Senhor, arrependimento, conversão, para a glória do Teu nome. Que hoje à noite pessoas aqui nesse auditório, mesmo na internet, venham a reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, aquele que sempre existiu, que veio a este mundo, encarnou, esteve entre nós, andou entre nós, ressuscitou, está à direita do Pai em majestade e um dia voltará para nos buscar.
Senhor, dá-nos esse discernimento, essa compreensão das tuas verdades. É o que nós te pedimos nesta tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos tratando dessa primeira epístola de João, acerca do que é ser um cristão autêntico, não falso, não mentiroso, não faz de conta. E o que é interessante é que, quando você vai ser treinado para descobrir, ou para discernir, ou para julgar, se um objeto é falso ou verdadeiro, você começa conhecendo muito bem o objeto verdadeiro. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na Casa da Moeda, no Banco Central, ele tem tanto contato com a moeda verdadeira e o dinheiro verdadeiro, que só no toque ele é capaz de detectar o falso. Um ourives trabalha tanto com o ouro verdadeiro, que ele, ao pegar ou bater o olho, ou colocar a sua luneta sobre um ouro artificial, mentiroso, logo ele vai perceber. Eu, quando pequeno, fui criado por um sergipano que era, acima de tudo, agora preciso de som, mais som, era um feirante. Meu pai fazia joias que não eram verdadeiras, e as vendia para as madames lá de Pinheiros, do Ibirapuera, lá do Brooklyn, e ele era fabricante de joias, com aquele alicatezinho pequenininho, ele ia ali na bijuteria Góes, comprava aquelas correntes e fazia aqueles brincos. Eu aprendi na marra a fazer, porque meu pai me obrigava a fazer aquilo lá. Mas o que era interessante é que já naquela época as madames compravam aquelas joias porque eram falsas. Então elas usavam aquelas joias como se fossem verdadeiras. Mas meu pai sabia distinguir muito bem uma coisa da outra. Ele trabalhava com os dois tipos de joia. Então é interessante isso. O que essa ilustração, ou estas ilustrações nos ensinam é uma coisa só. Você só vai reconhecer o falso cristão, o falso cristianismo, a falsa doutrina, o falso ensino, se você conhecer muito bem a verdadeira palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra, você não tem como distinguir uma coisa da outra. Você vai engolir o falso pelo verdadeiro. A razão que nós temos um cristianismo tão aguado, tão diluído, quando nós temos uma nação que se diz cristã e ao mesmo tempo adora ídolos, adora espíritos, adora imagens, adora uma série de coisas, faz o que quer como quer da vida cristã, a razão disso é porque o povo não conhece a palavra de Deus, não foram ensinados e não são ensinados a manusear a Bíblia, a reconhecer nesta palavra a verdade, que sendo proferida por um pastor, por um sacerdote, pelo Papa, por um dito apóstolo, por um pregador de televisão, quem conhece a Escritura, logo capta. Ao lermos um livro, não embarcamos nas experiências de um autor de um livro, como se fosse uma verdade absoluta, porque ao conhecermos as Escrituras, a palavra de Deus, viva e verdadeira, se torna o padrão. Jesus disse em Mateus 22, 29, vocês erram, porque não conhecem o quê? As Escrituras, tampouco o poder de Deus. Se você não tem conhecimento dessa palavra, você não tem como distinguir o erro, a falsidade, nem ao redor, muito menos em você mesmo. Sua conduta, suas escolhas, elas vão ser, ora corretas, ora completamente furadas e erradas do ponto de vista da vontade de Deus. Porque ao fechar a Bíblia e dizer, eu acho que é assim, eu penso que é assim, a maioria age assim, os crentes fazem assim,
nós estamos criando uma legislação completamente paralela ao que a Bíblia diz. Nós criamos regras de conduta que não estão explícitas nas Escrituras. Então a gente erra porque não conhece a Escritura, tampouco o poder de Deus. E eu espero que você tenha o hábito da leitura bíblica, como vem nos estimulando o pastor José Edson, que você se alimente dessa palavra para colocar lá na sua mente, no seu cérebro, lá atrás, guardar na sua memória aquilo que vai dar a você o discernimento, a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo sobre a consciência limpa, é a consciência que tem um código divino capaz de discernir o que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, porque a consciência está impregnada da palavra verdadeira. O HD tem como discernir através do antivírus, cadê o vírus, que tipo é, e dizer não, deleta. Quando as pessoas não têm conhecimento da palavra e enchem a cabeça e a mente da moda, das novelas, do que se ensina nas revistas, nos livros e até na literatura dita cristã, você enche a sua cabeça de um bocado de filosofia humana, secular, materialista, hedonista, gnóstica, e aí espiritualista até em certo sentido. Então você fica sem capacidade de distinguir a verdade e começa a fazer besteira em nome de Deus. Como a gente ouve de vez em quando pessoas dizendo coisas e falando coisas e dando testemunho publicamente e abrindo a boca para dizer coisas que são completamente anti-Deus, anti-Cristo, anti-palavra. Então esse aqui é um preâmbulo daquilo que nós estamos buscando no Evangelho, na primeira epístola de João. O Espírito Santo é a base do cristão autêntico. A palavra de Deus é base, agora o Espírito Santo é base. Ou seja, todo cristão autêntico tem dentro de si o Espírito de Deus, a capacidade dada por Deus para discernir entre o certo e o errado. O cristão autêntico baseia-se na pessoa do Espírito Santo. E na nova e na velha aliança nós temos a ação do Espírito. E agora é o momento em que você deve prestar atenção como se estivesse numa aula. Na velha aliança, o Espírito Santo se manifestava de forma privilegiada em algumas pessoas. No Velho Testamento nós ouvimos a palavra unção. Alguns brincam dizendo unção e outros não. No Velho Testamento, a unção era mais ou menos assim: quando Deus escolhia um rei, um profeta e um sacerdote, Deus enviava alguém e lá estas pessoas eram então consagradas, separadas a Deus, através de uma cerimônia simbólica. O óleo era derramado sobre a cabeça, a imposição de mãos era feita, e aquele indivíduo então era ungido com óleo, porque agora passava a ser um ungido de Deus, com um poder dado pelo Espírito Santo, para ele executar determinadas tarefas, ou ostentar determinados ofícios. Rei, profeta e sacerdote. Assim era na velha aliança. Na nova aliança, e agora preste atenção em nome de Jesus, amados irmãos, oriundos de experiências pentecostais, é fundamental que você preste atenção no que nós vamos dizer aqui. No Novo Testamento, nenhum homem tem privilégio diferenciado. Todo o povo de Deus é ungido. Toda a igreja recebe o Espírito Santo. Toda a igreja tem a função profética, tem a unção sacerdotal e tem a unção de reinado.
1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma nação santa, um povo escolhido de forma peculiar por Deus. Somos um reino de sacerdotes. Reinaremos com o Senhor para sempre. Aqui no cristianismo da nova aliança, nós não temos entre os homens o rei e os súditos. Não temos os mestres e os alunos. Não temos aqui os líderes e os liderados. Todo homem, toda mulher de Deus, recebe de Deus a capacitação para liderar alguém que se faz discípulo de Jesus através daquela pessoa. Ouçam bem, você que é crente em Cristo Jesus, no momento em que você conduz alguém à presença de Jesus, você passa a ser para aquela pessoa o líder, o mestre que vai ensinar, o pastor que vai pastorear, o sacerdote capaz de interceder, o profeta capaz de instruir e exortar, porque na nova aliança não tem privilegiados de Deus, todos vocês têm igual poder, porque têm a mesma quantidade, a mesma qualidade, a mesma presença do Espírito Santo, que o pastor tem, que qualquer líder tem. Amém? Vocês deveriam vibrar com isso. Se eu dissesse que hoje à noite ia subir aqui um pregador cheio da unção, que ia fazer uma pregação poderosa, que vocês seriam liberados, libertados, curados, vocês iam dizer amém mais forte, com certeza. Oh, glória, aleluia, amém, Senhor. Hoje à noite vai ser a noite do poder. Deve ser um grande pregador, que vem aqui com um paletó, uma gravata, uma Bíblia bem grande, e hoje nós vamos receber a palavra do poder. Quando vem aqui um pregador vestido com essa camisa, com essa calça, com esse sapato velho, e diz que vocês são os ungidos, vocês têm a unção. Glória a Deus. É bíblico. Nós precisamos reverter esse quadro. Eu estive quinta-feira em João Pessoa falando a um grupo de pastores. Eu estava dizendo lá que esse maldito sindicato dos pastores criou uma distinção. Sabe qual era o tema da conferência? Como atrair, estimular líderes leigos. É a primeira coisa que eu disse, soltei logo uma daqueles duros discursos. O primeiro problema que eu tenho aqui é com esse título que vocês me deram. Liderança leiga significa que você está dizendo que nós somos líderes clero, e eles são líderes leigos. Aí eu peguei uma garota que estava sentada ali, acho que tinha 15 anos de idade, perguntei o nome dela, perguntei se ela era crente, aí eu comecei a conversar com ela a pregação toda. Você sacerdotisa, você tem o Espírito de Deus. Aqui não tem nenhum leigo, todos são sacerdotes com o mesmo acesso ao Santo dos Santos do que tem esse bando de pastor aqui, formando sindicato para ser adorado e para aquelas pessoas que não querem nada adorarem. Olha o que João vai nos ensinar. Na nova aliança, o Espírito está sobre todos, para todos e em todos. Unção para aprender, para ensinar, para conhecer e para discernir. Jeremias capítulo 31 fala do novo pacto. Quando Deus diz: vai haver um dia, e será logo, em que ninguém vai precisar ensinar ninguém. Um não vai precisar ensinar o outro, porque todos me conhecerão. Vocês não vão precisar dizer: olha, conheçam ao Senhor, porque o Espírito estará em cada um, e cada um terá conhecimento do Senhor. Foi como naquela segunda-feira, inaugurando aquela casa, e o repórter entrevistando a dona Vera, aqui do lado, aquela mulher que há pouco tempo era uma moribunda, que andava por aí, bêbada, jogada pelos cantos, e aquela mulher abriu a boca para testificar para aquele repórter.
com uma unção e um poder do Espírito, saiu estampado no jornal. Poder de Deus que emana de uma mulher que talvez não teve oportunidade de sentar num banco do segundo, do terceiro, da faculdade, seja de que for, nunca frequentou uma classe de escola bíblica, mas porque aquela mulher recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito entrou nela e com o pouco de conhecimento que ela tem da palavra, já começou a profetizar, começou a ensinar, começou a testemunhar, começou a falar das grandezas de Deus. Unção sobre todos. O Espírito Santo no Evangelho, ele é agente do novo nascimento, ele é rio de água viva, ele é consolador, ele é guia da verdade. No Evangelho de João, no Apocalipse ele é revelador, consumador de todas as coisas, e na Epístola de João, o Espírito Santo é que derrama, é que dá a unção para todos, ela é permanente e ela é professora. Quer dizer que tem um professor dentro de cada um de vocês, com capacidade de compreender as Escrituras e ensinar a palavra de Deus à medida que você aprende, e à medida que você vive, para não falar daquilo que não se vive. A vergonha do Evangelho no Brasil inteiro continua sendo homens e mulheres que se chamam de todo quanto é título e nome e acabam falando o que não vivem. Proferem palavras que nunca entraram no coração, nunca passaram da mente, nunca desceram ao coração e tampouco à sua prática. Mas o Senhor diz, a unção está em vocês. Olha o verso 20. Vós possuís a unção que vem do Santo, do Espírito Santo que habita em vocês. E todos tendes conhecimento. Queridos, peguem o verso 20, grifem, passe um lápis vermelho, uma caneta vermelha ao lado, para vocês não esquecerem jamais, e jamais ouvirem na televisão, ou em qualquer culto público, ou em qualquer lugar público, que um homem ungido vai falar, enquanto o resto sem unção vai ouvir. Vós possuís a unção, todos. Verso 27 diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, está aí. Vocês não têm necessidade que alguém vos ensine. É claro que eu posso discipular você, eu posso lhe ajudar a dar mais um passo na vida cristã, mas há coisas que o Espírito de Deus pode revelar, na hora que você começar a abrir a palavra de Deus, que eu jamais vou poder ensinar. O Espírito Santo é tão maravilhoso, tão pessoal, tão particular, que Ele trata de você no seu contexto, na sua vida, à medida que você abre a palavra de Deus, para não se tornar dependente de ninguém. É claro que o ensino daqueles que sabem mais, tem que ir para o que sabe menos. Você exorta, você ensina, você ajuda, você repreende, você corrige. Você faz isso em amor, à medida que nós caminhamos juntos, mas não é diferente do que eu faço com os meus irmãos que estão servindo comigo nessa igreja, do que os irmãos fazem com outros, daqueles que fazem com outros, e assim por diante, na cadeia toda, não é diferente. Todos nós temos a unção. A presença do Espírito é a autenticação de que você é um verdadeiro cristão. Romanos 8, 14 e 16 fala sobre isso. Vocês receberam um espírito de adoção e agora podem dizer, Abba, Pai, Paizinho, porque vocês têm agora o penhor do Espírito em vocês. Presta atenção, o Espírito não entra aí geograficamente, de modo que alguém que não tem o braço perde um pedaço do Espírito. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito habita em nós, significa exatamente isso. Quando você compra uma casa, ou como aquela casa que foi construída, uma das muitas casas que estamos construindo nessa comunidade, e eu espero que a gente não pare, continue construindo outra, naquele dia 12, nós entregamos a posse daquela casa, simbolicamente, à dona Vera, através de uma chave. No dia que você levantou a sua mão, no dia que você publicamente abriu a boca para confessar Jesus,
a tua vida que lhe pertencia e que tinha o domínio do inimigo de Deus, naquela hora, Jesus passou a ser dono e a chave passou a ser dele, e ele diz: agora quem vai habitar aí dentro dessa casa sou eu, é o meu Espírito. Amém? Então é assim que acontece. Quando você ler na Bíblia que o Espírito habita em você, não fique procurando se ele habita aqui embaixo, aqui, aqui ou aqui. Não é geográfico, indica posse. Eu tenho posse da tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito. Hoje nós não temos mais templo, esse lugar aqui é um lugar de reunião, ainda bem que não tem parede, para ninguém chamar isso aqui de santuário, e ninguém chamar isso aqui de altar. Isso aqui não é altar, embora o bispo esteja aqui em cima. Tem gente que me pergunta: por que o senhor não chama as pessoas lá na frente para o altar? Por que você não chama seu vizinho e diz: tem aqui para o altar, eu sou o templo de Deus, vou orar por você? Ao invés de achar que eu vou ter que fazer por todo mundo. Eu não tenho mais poder do que você tem, e você precisa descobrir isso. No poder e na força do Espírito Santo, recebemos a graça de testemunhar de Jesus, Atos 1:8, manifestar o caráter de Cristo, fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Estes são os frutos, os resultados da presença do Espírito em você. À medida que você diz: Senhor, como diz a música do Zaqueu lá, né? Todo mundo conhece essa música. Entra onde? Entra na minha casa, entra na minha vida, toma conta aí, Senhor. E o Senhor entra de verdade, toma posse, aí a sua vida começa a dar frutos do Espírito. Onde havia ódio, há amor. Onde havia descontrole emocional, passa a ter controle emocional. Hoje, 5 horas da manhã, foi difícil convencer um homem que ele podia amar um bandido. Eu acordei 5 da manhã, estava em Natal. Aí, quando eu olhei assim, tinha um homem agarrado num menino meio magrelo, assim, um jovenzinho, dando pancada e rasgando a roupa do camarada. Eu olhei aquilo de longe e disse: Senhor, vai matar o rapaz. Aí corri lá: meu senhor, o que o senhor está fazendo? Eu vou matar esse camarada porque ele entrou aqui, eu sou vigia aqui desse lugar, e ele entrou aqui dentro, e eu tomou o dinheiro dele, e estava rasgando a roupa do rapaz. Eu olhei para o rapaz, ele falando, eu olho, porque eu conheço um pouquinho, né? Eu olhei e disse: esse cara não está bêbado, nem está fumado, lombrado, ele não está. Aí ele falando aprumado, e era aqueles andarilhos que anda com mochila na mão, nas costas. E acontece o seguinte: o restaurante era aberto, e segundo o rapaz, ele entrou lá dentro para escovar o dente, e deu azar, porque ele entrou, foi escovar o dente na torneira lá, na saída o vigia. Só que eu olhei para o vigia, a boca dele estava seca. Ele estava tão transtornado, eu disse: meu senhor, larga esse rapaz. Não, não largo, não, ele entrou aqui dentro. Mas ele roubou alguma coisa? Não, ele não roubou. Meu amigo, o senhor vai morrer. Aí ele olhou para mim e disse assim: como é que o senhor sabe? Eu disse: estou vendo. O senhor tomou o dinheiro dele? Tomou. Eu vou chamar a polícia, o senhor vai virar o bandido, devolva o dinheiro para ele. Aí ele começou a olhar para mim: quem é o senhor? Eu disse 2 coisas, né? E na verdade eu fui militar do exército. Então eu disse: eu sou ex-militar e sou pastor. Aí ele olhou para mim e disse: sim, e o que eu vou fazer? Eu disse: eu vou chamar a polícia aqui, o senhor vai ter que soltar esse rapaz, porque o senhor está mal. O rapaz aqui, mas o senhor está mal. Aí ele começou a se derramar e disse: meu senhor, eu tenho pressão alta, sou diabético, estou com a minha perna toda machucada, meu braço machucado, e eu estou sem receber há 2 meses. Aí eu disse: é por isso que você está tirando dinheiro do rapaz aí? Você é mais bandido que ele. Como foi? Gente, eu tinha que pegar o avião, eu passei mais de 1 hora tentando convencer aquele homem que ele podia amar aquele rapaz, pobre coitado, ladrão de galinha, no mínimo. Sem o Espírito Santo é difícil, não é?
Porque você sai logo no tapa, você quer logo vingar, mesmo em prejuízo próprio. Já sentiu isso? Quando você não cede ao Espírito Santo, como é difícil você produzir o fruto do Espírito. Quando você nem pensa na hora que Jesus morreu para você sair do ódio para o amor, sair da guerra para a paz, no trânsito, no estacionamento, em casa. A unção está em nós para isso, para testemunhar, manifestar o caráter de Cristo e para servir uns aos outros de acordo com os dons. Agora, a quarta coisa que eu quero pontuar. O Espírito de Deus está em nós para nos capacitar a discernir todas as coisas. 1 Coríntios 2,15 fala disso e 1 Tessalonicenses 5,21. Nós temos um desconfiômetro, uma capacidade dada pelo Espírito para discernir o certo do errado. E alguns irmãos em Cristo aqui na comunidade receberam, além da presença do Espírito, o dom do discernimento, capaz de olhar para um indivíduo e dizer: rapaz, esse camarada aí, sei não, esse lugar aqui, ai, ai, ai. É um perigo, porque nós podemos julgar erroneamente, mas é um discernimento. A palavra discernir quer dizer ver de forma distinta, avaliar bem, apreciar bem, como um ourives capaz de saber o certo do errado, o ouro da joia fajuta. O que há de comum nas seguintes referências? Por exemplo, 1 Coríntios 2,15. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Acho que você só tem a referência aí, não é? 1 Tessalonicenses 5,21. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ouçam a profecia, ouçam o ensino, ouçam o que está sendo dito, mas coloque à prova. Veja se bate com a Escritura. 1 Coríntios 11:29, Paulo diz: quem come e bebe sem discernir o corpo de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Efésios 5:10, aprendam a discernir o que é agradável. Filipenses 1:10, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. O alimento sólido, Hebreus 5:14, é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hoje, por falta da palavra de Deus e por falta da consciência da presença do Espírito, nós engolimos tudo. Na TV, nos livros, em casa, nas conversas, nos irmãos, os que chegam, os que encostam, os que dizem uma coisa espetacular, a gente vai engolindo tudo. Por isso o rebanho precisa aprender nas Escrituras a discernir pela presença do Espírito. Deus habita em nós através do Espírito, Ele é o autor das Escrituras, o criador da raça humana e é o único capaz de revelar as intenções e motivações mais profundas do coração. Do ponto de vista humano, a gente só pode julgar pelo que vê. Pelo menos aquilo que vemos, a gente pode dizer, gosto ou não gosto, acho certo ou acho errado, mas do ponto de vista espiritual, sem presunção, alguém em sintonia com Jesus, baseado na palavra de Deus e submisso ao Espírito Santo, é capaz de distinguir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro, entre o que procede de Cristo e o que vem do maligno. A falta de discernimento, eu estava agora madrugada conversando com um homem de Deus que entrou numa situação de casamento horrível, porque quando foi escolher o parceiro, a parceira o fez sem discernir. Optou pela beleza física, pelo exterior, optou pelo título, optou pelas posses, optou pela fama da família, optou por uma aventura, optou por um momento de relação íntima, e se esqueceu de optar pelos padrões que o Senhor Deus dá, quanto a uma mulher de Deus e quanto a um homem de Deus. Por falta de conhecimento das Escrituras, arrebentam o casamento. E depois diz, não amo mais. Falta discernimento. Temos que aprender a discernir em sintonia com Jesus e submisso ao Espírito Santo, o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro, o que procede do maligno e o que procede de Deus. Gente, isso é importante.
João está dizendo que nós estamos nos aproximando dos últimos dias. E é importante, a coisa vai pegar. E nós temos que saber discernir verdade da mentira. Versículo 18 a 19, baseado no Espírito, você pode discernir quem é o anticristo, ou melhor, quem são os anticristo. Ou os anticristos aqui, em termos do plural. João diz que são aqueles que fogem da comunhão, negam a fé e enganam os fiéis. Preste atenção, igreja, momento precioso de aprendizado. Filhinhos, verso 18, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que já é a última hora. João alerta para a brevidade da hora. Nos últimos tempos, a fúria anticristã se manifestará. Hoje está muito bom, nós estamos aqui podendo falar abertamente de uma série de coisas. Logo, logo, nós não teremos mais o mesmo privilégio. Como alertou Paulo em 1 Timóteo 4,11, nos últimos dias, muitos abandonarão a fé para seguirem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Principalmente aqueles que desvalorizam o casamento. Em 2 Timóteo 3, Paulo fala de tempos terríveis. Os homens seriam cruéis, implacáveis, e presta atenção, sem amor à família. Raridade, sem amor à família. Diz que nos últimos tempos os homens seriam, as mulheres seriam, os seres humanos seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, mais importa é o meu bem-estar, a minha felicidade, eu tenho direito de ser feliz, e por isso eu tento de novo, arrebento, porque afinal eu tenho direito de ser feliz. Nos últimos dias nós vamos enfrentar e encontrar esse tipo de coisa. Agora, quando você pensa, mas aqui ele estava dizendo que era a última hora, mas nós já passamos quase 2000 anos. Eu quero lembrar de 2 Pedro 3,8, quando o Senhor diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia, no verso 9, mas no verso 8 ele diz, tem que lembrar, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Os que não são de Cristo, está aí no seu esboço, não suportam a comunhão e a confrontação. Discernimento, irmãos, presta atenção. Aqueles que não são de Cristo, eles não suportam a comunhão dos que têm Cristo. E eles não suportam confrontação. Não suportam essa coisa de alguém olhar e dizer, meu irmão, está errado. A Bíblia não ensina isso. Eles não suportam comunhão. Viver em grupo pequeno, não. Porque é expor a minha vida, é me abrir para tratamento, e eu domino, eu reino, e não o Espírito Santo. Crucificar o meu eu, você não vai não, porque a minha vontade vai prevalecer, minhas mazelas, minhas manias, as coisas erradas que eu herdei dos meus pais, isso eu vou continuar com elas, jamais vale do vento. Jamais celebrando a restauração, jamais grupo pequeno onde haja confrontação dos meus pecados, da minha vida, dos meus problemas. Estes, João está dizendo, cuidado. Verso 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Os que são de Cristo não suportam por muito tempo a koinonia, a comunhão. Não suportam a palavra de Deus como confrontadora do pecado, chamando o pecado de pecado. Eles vêm, perturbam, tentam imitar os crentes em Cristo Jesus, fazem um tremendo esforço para andar como Jesus andou, mas acabam sucumbindo como aquela semente plantada em solo rochoso. E aí, cumpre-se a palavra de 2 Pedro 2,22.
Confirma-se neles o que é o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Em nenhum momento aqui eu disse, em nenhum momento eu vou dizer que você vai sair por aí julgando as pessoas e dizendo que elas são ou não são crentes. Eu acredito que nesta igreja aqui, todo que confessa Jesus como Senhor e Salvador é crente em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que tem joio no meio do trigo. Quando os discípulos quiseram separar, Jesus disse: não façam isso, é a minha obra lá no fim. Então eu olho para todos vocês aqui e acredito na confissão que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Pronto, vocês são crentes em Cristo, meus irmãos em Cristo, aleluia. Eu acredito no que você fala, no que você diz. Porém, entre nós, há aqueles que com o passar do tempo, eles não conseguem manter a comunhão e a vivência no corpo de Cristo, a confrontação, eles vão preferir voltar de onde vieram. E aí, olha o que a Bíblia diz, usa um termo até pesado: a porca voltou à lama. Por que isso? Porque se você pegar um porquinho, der um banho nele, passar shampoo, passar um perfume francês, colocar um lacinho e soltar ele, e tiver uma pocilga ali, uma poça de lama, o que ele vai fazer? Chega lá, não dá outra. Agora, se você abrir o cérebro do porco e mudar o cérebro do porco, mudar para outro bicho asseadinho, pense num aí, acho que não tem bicho asseado, né? Nem barata, muito menos barata, o inseto, gato, então se você mudar a cabeça do porquinho, aí você vai fazer o seguinte: você põe ele na lama, e quando ele revolve na lama, aí ele vai dizer: não, isso não, ele corre para o chuveiro. João está dizendo assim: olha, tem gente no nosso meio, que entra na comunhão, vive com a gente, tenta viver a vida cristã, imita nossas frases, imita o que nós fazemos, mas eles voltam, porque não aguentam. Há um discernimento nisso. Embora eu não possa discernir a declaração, eu posso discernir as ações. Então, meninas, antes de pegar aquele garoto legal que diz: sou crente, o que é que precisa para eu namorar contigo? Diz: o pastor diz que só pode namorar com um crente. Então pode deixar, domingo eu estou lá, levanta a mão, não tem problema. O camarada se espreguiçou, o pastor já disse, fez assim, o pastor já: opa, amém, irmão, venha. Aí ele disse: estou qualificado. Finalmente, ele se converteu. Por que levantou o braço? Fala o seguinte: torna a amiguinha dele primeiro. Espera, ele levantou a mão, legal. Aí você diz assim: vamos lá. Vem para a comunhão, confrontação. E vamos passar pelo crivo para ver se é mesmo. Dá um tempo, espera. O Senhor não tem pressa. Porque se for de verdade, fica, permanece e dá fruto. Se não for, não dura. E é pior você descobrir isso dentro do casamento. Então, discernimento, para distinguir quem é quem. Hora de definir, hora de decidir, hora de sair de cima do muro. Quem está em cima do muro sabe que não é bem assim esse negócio de compromisso com Jesus. Está na hora, sai de cima do muro. Não fique nessa de nem frio nem quente, mas joga-se nos braços daquele que é real, histórico e divino, Jesus Cristo encarnado. 1 João capítulo 2, versículos 20 e 21, olha o contraste. Aí ele diz assim: mas vocês, ou seja, quanto aos outros, eles não permanecem, eles não ficam, mas vocês, olha aí que maravilha, vocês têm uma unção que procede de quem? Do Santo. E todos vocês têm o quê? Conhecimento do amor de Deus, da pessoa de Deus. Verso 21, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede de verdade, ou da verdade. João contrasta o eles, que estão no nosso meio, que eventualmente vão embora e não voltam mais,
com aqueles que permanecem na verdade e por isso não se afastam da comunidade. Estes são os vós, os que possuem a unção. Unção significa consagração e separação para uma finalidade específica. Eu já disse aqui, agora eu vou explicar uma outra coisa bem detalhada. Jesus incorpora as 3 funções de sacerdote, rei e profeta. Por isso ele se torna o ungido de Deus, para constituir uma comunidade de ungidos, sua igreja, todos nós, o vós a quem João se refere. Agora presta atenção de novo, igreja, porque nós vamos acabar com a infantilidade de determinadas práticas que nós vemos aí no meio evangélico. Água benta, óleo bento, um bocado de coisa benta. Relíquia, a cruz, o copo, o lençol. Tem crente que cheira o ar de Israel engarrafado, que alguém foi lá e trouxe. Tem crente que quer beber a água do Rio Jordão. Uma vez eu fui a Israel e os irmãos queriam ser batizados. Eu quero ser batizado. Ai, me batiza no Jordão. Sim, você já foi batizado? Já, mas no Jordão é no Jordão. Porque Jesus foi batizado no Jordão. A água que batizou Jesus já está longe. Está pensando que vai ter algum efeito aquele negócio? É. Então vamos lá, amados, igreja de Jesus, atenta. No Velho Testamento, pessoas eram ungidas, indicando que elas recebiam o Espírito Santo para fazerem determinadas coisas. Também no Velho Testamento, objetos eram ungidos, separados. Objetos eram ungidos e separados por Deus. Por exemplo, no tabernáculo. Na Nova Aliança, não existe isso. Você não vê em nenhuma instância do Novo Testamento Deus mandando, os apóstolos mandando, a Bíblia mandando o crente ungir o anel, o carro, a casa ou qualquer coisa. E eu quero dizer o seguinte, na Nova Aliança, qualquer unção ou consagração de objeto pode representar um ato de idolatria, pois o templo do Espírito Santo são pessoas e não mais objetos. Entendem? Lembramos que o óleo, agora outra coisa, eu devia ter trazido aqui um óleo para ilustrar, mas lembramos que o óleo, ou a gordura misturada com perfumes especiais, eram usados na Bíblia da seguinte forma, ou das seguintes formas, e aí você precisa ler a Bíblia e entender o que está lá. Primeiro, o óleo era símbolo de saúde, diz o Salmo 92:10, porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. O óleo no Velho Testamento, na Bíblia, também era hidratante do corpo. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Ele não passou hidratante. Ele não passou o hidratante. Eu voltei dessa viagem coçando meu corpo por causa do suor. Hidratante. Daniel está dizendo aqui que ele passou um tempo, ele não comeu nem carne, não tomou vinho e nem passou hidratante no corpo. Nem me ungi com unguento. Olha aí, até que se cumpriram as 3 semanas, percebe? Ele está falando de um ritual diário, está certo? Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Ruth falando a Noemi. No Salmo 104:15, o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto. Está vendo aí, mulheres? Aquele negócio que vocês passam assim toda hora, meia hora lá. Azeite era usado para isso na Bíblia, como cosmético.
era hidratante para os pés dos hóspedes. Os judeus fazem isso. Hidratava os pés empoeirados, lavava-os, depois hidratava-os com unguento. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Você acha que Jesus precisava ser ungido com óleo e nos pés? Claro que não, aquilo ali era uma forma de hidratar os seus próprios pés. João 11:2. Outra coisa, o óleo no Velho Testamento, no Novo Testamento, era um amolecedor de feridas. Desce a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Aí você diz, cara, Isaías 1:6, pronto, está na Bíblia. O cabra está todo berebento, cheio de ferida, e o texto está dizendo que essas feridas precisam ser amolecidas com óleo. É a mesma palavra para unção, é o mesmo unguento usado. O óleo misturado com vinho era medicamento, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Lucas 10:34. O samaritano viu aquele judeu ferido na beira da estrada, o que ele fez? Ele deitou óleo e vinho nas suas feridas. Ali não tinha nada de consagração, nada de unção, daqueles do poder para o judeu sair pregando e fazendo milagres, nada disso. Ele estava doente. O texto de Lucas 10:34 diz que ele deitou azeite e vinho, pôs ele sobre sua cavalgadura, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e cuidou dele e colocou numa estalagem. O óleo também era usado como uma espécie de produto para embalsamar. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Mateus 26:12. Outro texto que é muito confuso, que os crentes usam de forma errada, é Tiago capítulo 5, versos 14 a 16. Eu estou falando disso por quê? Porque eu estou falando da unção, a unção que já está em você, e que não depende de óleo sendo jogado na tua cabeça, não. Não é proibido usar o óleo como símbolo. Se você quiser, num ato simbólico, pode usar, mas jamais atribua ao óleo qualquer poder que seja acrescentado a qualquer um que já tem o poder de Jesus e o próprio Espírito Santo de Deus. O livro de Tiago, lá no capítulo 5, diz, se tem alguém doente, chama os presbíteros. O que quer dizer isso? Em cada grupo pequeno eles tinham um líder. A liderança estava lá, eram os líderes de grupos pequenos. Os presbíteros, os anciãos, os mais velhos. Se fosse um grupo de jovem, o mais velho entre os jovens seria o presbítero, o ancião. E chama para orar pelo doente. E aí diz que também deve ungir com óleo. Só que o texto está dizendo, no mesmo contexto, meus amados irmãos, que o que cura o doente são três coisas. Primeiro, a oração é que cura. Segundo, a confissão de pecados do doente é que cura, porque há doença proveniente de pecado. Já viram um indivíduo estressado com ai meu estômago, estou aqui com um negócio, e rapaz o negócio está ruim, você também está fazendo bobagem, está ficando nervoso, está querendo bater no rapaz, você vai morrer. Confessa teu pecado aí, que você está nervoso, querendo se vingar em cima do rapaz aí, não é não? O homem lá demorou, mas ele, no fim, ele amoleceu e disse, puxa vida. Viu como quando você fica nervoso, quando você faz uma coisa errada, quando você fica bronqueado com alguém, quando o fruto que não é do Espírito aparece em você, você adoece? Pergunte aos doutores aqui, pergunte aos psiquiatras, aos psicólogos. A maioria das nossas doenças vem da somatização de uma emoção errada, mal controlada pelo Espírito, ou não controlada. Então o texto aqui diz que a cura vem pela oração, a cura vem pela confissão. E para desmistificar essa ideia de que você tem que chamar um grupo de homens especiais para orar, porque senão ninguém vai ser curado, o mesmo texto diz, orai uns
pelos outros, para serdes o quê? Curados. E aí não diz quem é quem. Aí diz que você pode orar pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua irmã, porque você tem o Espírito Santo, você tem a unção de Deus. Então coloca a mão aí no ombro do seu irmão e fica curado em nome de Jesus. Tem gente orando mesmo agora. Recebe a cura. Recebe. Que vem do alto, que vem do Senhor, que vem do seu irmão. Então, neste caso, a unção no Novo Testamento é a presença do Espírito Santo em cada cristão autêntico. Qualquer outra manifestação ou uso de óleo se enquadra mais no aspecto medicinal do que espiritual. João enfatiza a unção como vinda do Espírito Santo, resultando em capacidade para conhecer e saber a verdade, não deixando brecha para a mentira. Em cada discípulo o Espírito Santo está, em cada discípulo vem a capacidade para conhecer a Deus, em cada discípulo tem a palavra, em cada discípulo a unção para servir, para ensinar, para abençoar e para curar. E unção resulta também em capacidade de conhecer a verdade, traz discernimento para identificar o erro e o espírito do anticristo. Aqui não é um pressentimento, não é um achismo, é a palavra de Deus como base. E versículos 22 a 26, depois vocês podem ler, mas aquele que é mentiroso é o que nega que Jesus Cristo veio em carne. As bases do discernimento aqui são objetivas. Quem nega que Jesus é o Messias, nega o Pai, assim como está negando o Filho. Quem nega o Filho não tem o Pai. Estar no Pai e no Filho é ter garantia de vida eterna. Quem tem a unção discerne quem são os ungidos de Deus, quem são aqueles que estão purificando suas vidas para andarem de forma digna na presença de Deus, verso 27. A unção que vocês receberam permanece em vocês, ninguém precisa lhes ensinar, a unção é recebida dele, é verdadeira, não é falsa. Unção é a presença do Espírito que permanece nos fiéis. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Vamos correr para a gente fechar aqui, ou pelo menos lhe dar o esboço final. 1 João capítulo 2, versículos 28, até capítulo 3, verso 6. A unção discerne os frutos dos que estão em Cristo, e nele esperam, caminhando na pureza de coração. O versículo 3 do capítulo 3 diz: todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aqui temos a distinção entre pecar ou viver pecando. Eu já disse isso para vocês. Pecar ou viver pecando. Não podemos julgar a confissão, mas podemos discernir o erro, tratar o pecado e esperar a restauração. Só para eu fechar aqui uma outra ilustração importante. Presta atenção, igreja, nisso aqui que eu vou dizer, porque eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Veja bem, se a Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso, então pecar não faz o indivíduo perder salvação, e nem a presença do Espírito nele. Isso não existe, porque senão ninguém seria crente em Cristo Jesus, porque todos nós pecamos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então, eventualmente, nós vamos cometer um erro. E esse pecado pode ser cometido quantas vezes? 7? Pode ser 70 vezes 7. O perdão pode ser dado 70 vezes 7. Quando vocês aprende o que é restauração, você entende que você tem que estar vigiando sempre naquela sua fraqueza, para que o pecado não se manifeste na sua vida. Então, por favor, enquanto hoje eu disse aqui, que aqueles que não são de Cristo, voltam para o vômito, voltam para a lama, voltam para o mundão, voltam para a cachaça, para a bebedeira, para a infidelidade, para a prostituição, não nos compete julgar se esse indivíduo é ou não crente. Apenas perceba
que se ele permanece lá indefinidamente, só depois você pode concluir pelo discernimento que ele não era de nós, que ele não pertencia ao nosso grupo, que ele não era um filho do Senhor, que ele não fazia parte da igreja de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a dureza do coração de um crente genuíno, de um cristão autêntico, pode durar quanto tempo? Alguém sabe me responder? 1 hora? 1 dia? 1 semana? 1 mês? Pense em você. Você que é crente em Cristo Jesus. Você já se pegou errando mais de 1 minuto? Você já se pegou um dia inteiro ainda errado? Você já se pegou 1 semana em que você não reconheceu o seu erro? Só depois o Espírito Santo martelou e você disse: me perdoa, eu estou sofrendo aqui como uma... Eu estou até me sujando de lama como uma porca, mas eu não aguento mais, porque o Espírito de Deus está batendo no meu coração, e minha consciência fica aqui martelando, e onde eu vou parece que Deus está me cercando, e o povo sabe que eu sou crente, e esse negócio está me perturbando, eu tenho que voltar. Quanto tempo? 1 mês? 1 semana? 1 ano? Eu não posso julgar isso. Então essa lição que nós estamos dando aqui não é para que vocês se tornem juízes, tá certo? Para ficar dizendo: mas pastor, mas tem aquele meu irmão que estava aqui, ele era da igreja, agora ele saiu, ele está vivendo no mundão. Ore por ele para que ele seja restaurado. Agora, se ele não for restaurado, pode ser que ele nunca entregou a vida a Jesus. Vamos orar para ele se converter. Mas esse julgamento não tem nenhuma valia para nós, tem, gente? Entrega nas mãos de Deus, amém? Deus vai cuidar do crente, vai dar nele para ele voltar apanhando, ou Deus vai falar do amor dele para esse indivíduo numa situação difícil, e ele voltará se arrastando para finalmente entregar sua vida a Jesus, amém? Nós não estamos criando aqui uma igreja de fiscais do Senhor, ele não precisa disso, ele é dono da sua igreja, ele é dono da seara, ele é dono do mundo, e ele vai atalhar o pecador onde quer que ele vá. Agora, o crente que peca e persiste, a comunhão dele fica comprometida com Deus. A igreja tem que agir como Mateus 18. No grupo pequeno, tem autoridade o grupo pequeno para lidar. Se o irmão não se arrepende, continua impenitente, você vai e fala com ele sozinho. Ele não ouviu, traz uma outra pessoa. Ele não ouviu aquela pessoa, traz para o grupo pequeno. Ele não ouviu o grupo pequeno, considera como gentil publicano. Pode ser excluído da comunhão, se aquele grupo pequeno for legitimamente constituído pela igreja que tem autoridade pastoral para delegar esse tipo de atitude. Se você vira um irmão em pecado, Gálatas 6:1, vai lá e corrige, com espírito de brandura, e cuidado para você não cair no mesmo pecado. Corrige o irmão, traz ele de volta. Mas se ele foi e nunca mais voltou, ore por ele, para que um dia o Senhor o pegue. Eu já vi crente que sofreu, abandonou o Senhor, e eu fui conhecer esse irmão, fui vê-lo depois, sabe onde? No leito de dor, prestes a morrer. E quando aquele indivíduo estava morrendo lá, suas últimas confissões foram: eu abandonei o meu Senhor, mas hoje eu entendo que eu perdi o meu tempo, que eu sofri demais, e agora eu estou indo para a presença de Deus, me perdoe. Então passaram-se anos, e aquele indivíduo lá no leito de dor confirmou a sua fé, e sabia o quanto ele tinha apanhado longe dos caminhos de Deus. Percebe? Como eu já vi pastores que se converteram, depois de alguns anos no ministério, confessaram para a igreja que nunca tinha se convertido, como aqueles sacerdotes lá de Ezequiel, que enquanto levava o povo para adoração, tinha uma câmara, uma sala de idolatria lá escondida. Então não nos compete esse tipo de julgamento, mas à medida que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Vou chamar o pessoal do louvor aqui, do ponto 3,
na base do Espírito Santo, nós podemos discernir entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. O pecado se caracteriza pelo mal que fazemos e pelo bem que não fazemos. O ponto 3.2, devemos discernir nossa postura em relação aos irmãos, em relação à reincidência de pecado. Acabei de falar. 3.3, somente Cristo remove o que nos atrapalha, o pecado. Cristo remove as montanhas, mas seu sangue remove o que mais nos atrapalha, o pecado sujo da nossa mente e do nosso coração. No ponto 4, o cristão autêntico, baseado no Espírito, discerne o amor que é coerente. No 4.1, o cristão autêntico age coerentemente com a pessoa, obra e palavra de Jesus. No 4.2, nosso amor tem que ser coerente, autêntico e concreto. Nosso coração estará em paz pela presença do Espírito em nós e pelas ações de amor em direção ao próximo, principalmente na comunhão dos domésticos da fé. 4.3, podemos discernir nossa ligação com Deus através da ativa presença do seu Espírito em nós, sua unção em nós, sua verdade em nós. Será que nós podemos cantar o Consolador de novo? Pronto. Queridos, saiam daqui hoje à noite com essa verdade. Todos nós temos a unção. Pode dizer isso? Eu tenho a unção. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você é ungido de Deus. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Você é um profeta, uma profetisa do Senhor. Você é um mestre da palavra de Deus, um professor que pode ensinar aquele que sabe menos que você em todas as instâncias. Você é um pastor, uma pastora do Senhor, que pode pastorear o pequeno rebanho que Deus coloca nas suas mãos, seus filhos, seus irmãos, seus amigos aí ao seu redor. Não existe clero na igreja de Jesus. Deus me dotou de dons para liderar o rebanho como um todo, como lhe dotou de dons para liderar o pequeno rebanho, para liderar a sua casa, seu trabalho, sua empresa, e assim é que nós vamos aprendendo uns com os outros em nome de Jesus.